Ao longo dos anos, a NBA se consolidou como a maior liga de basquete do mundo, e de lá pra cá tivemos inúmeros momentos memoráveis e lendas que entraram para a história, assim como muitas rivalidades, principalmente entre os times, sendo algumas tão antigas que até mesmo nos dias de hoje permanecem. E também temos aquelas que eram entre os jogadores, que sempre que se enfrentavam, protagonizavam grandes embates. E é sobre essas rivalidades que falaremos no vídeo de hoje. Salve manos e minas do Bosca, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. As rivalidades fazem parte de todos os esportes, e isso aí acaba ajudando a elevar o nível de competitividade entre as franquias e os jogadores. E querendo ou não, os torcedores amam comprar essa briga, fazendo com que o clima das partidas esquente ainda mais. E como eu disse, algumas dessas aí são apenas entre os jogadores, marcando um curto período de rivalidade entre os times. E com a saída e aposentadoria deles, aquele clima de rivalidade entre as franquias vai diminuindo. E por isso, irei focar mais na rivalidade entre os jogadores. Agora, a rivalidade braba mesmo é a que eu tenho com a galera que ainda não deixou o like aí no vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho e não se inscreveu para ficar por dentro de tudo que rola aqui na vila, onde temos conteúdos que vão desde vlogs, tutoriais e vídeos de fato e curiosidades que nem esse. Sem mais enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Kevin Garnett versus Tim Duncan, dois dos melhores ala pivô da história da NBA, com um currículo de vitórias e prêmios surpreendente, e não é à toa que são referências para a posição. São dois caras de personalidades totalmente diferentes, sendo Kevin Garnett mais conhecido pelos seus trash talks e Tim Duncan sendo mais calmo e sereno, tanto que um dos seus apelidos é o Buda de Pedra. Por que o Buda de Pedra? Porque ele é muito zen. Mano, eu acho que eu vou até colocar, tem uma tatuagem de um fã que tatuou ele na forma de um Buda. Eu vou colocar, vai deixar na tela, você vai ver, mano, que bagulho bizarro. Não, também não vou esculhambar a tatuagem do cara. É bizarro. E eles começaram a sua carreira na mesma época, e por jogarem na mesma conferência, fez com que houvesse muitos duelos entre eles. E um dos embates mais icônicos foi na primeira rodada dos playoffs de 99, onde o Kevin Garnett, para desestabilizar o camisa 21 do San Antonio Spurs, disse um dos trash talks mais famosos do mundo do basquete, que foi Feliz Dia das Mães, algo que pode parecer até sem sentido ou inofensivo, se não fosse pelo fato do Tim Duncan ter perdido a sua mãe aos 14 anos de idade, algo que impactou muitas pessoas quando souberam da história, mas parece não ter abalado o astro dos Spurs, já que eles ganharam o jogo e a série, sem contar que foram campeões também. E essa rivalidade se manteve ao longo das suas carreiras na Conferência Oeste, principalmente pelo fato de jogarem na mesma posição, porém nesse embate o Tim Duncan levou a melhor, já que ele tem um cartel de 33 vitórias a 19 derrotas, fora que eliminou 2 vezes o Minnesota nos playoffs. E para quem curte comparativos, irei deixar alguns dados sobre eles aí na tela, e aí é só você pausar o vídeo para olhar com calma. Demorou? Kevin Durant versus Russell Westbrook, um dos melhores jogadores da atualidade e que já estão deixando seus nomes na história da liga, pelas suas habilidades e por suas polêmicas também. Dois caras que estavam sendo a grande promessa da jovem franquia do Oklahoma City Thunder. Jogadores que tinham tudo para ser campeões e fazer a alegria dos seus fãs. Mas os anos estavam passando e o Kevin Durant não estava mais confiante que poderia encerrar sua carreira sendo campeão pelo Oklahoma, mesmo que ele tenha prometido isso aos seus torcedores. E depois de 9 temporadas, ele assinou com o Golden State Warriors, algo que chocou o mundo do basquete, dividindo opiniões, fazendo com que os seus torcedores e ex-companheiro de time Russell Westbrook se sentissem extremamente traídos pelo ala. E as coisas ficaram intensas no jogo de reencontro lá na arena do Thunder, com os dizeres de traidor, entre outras provocações, e sempre o vaiano a cada posse de bola. E claro que o Westbrook foi um dos caras que mais ficou provocando e colocando pira, mas apesar de todo o esforço do armador, o seu rival acabou ganhando o jogo e conseguiu se tornar campeão pela nova franquia. E apesar de ser recente comparado aos demais dessa lista, foi algo que teve proporções gigantescas entre os seus duelos, sempre criando um clima pesado nas partidas, tanto por parte dos fãs quanto dos jogadores, assim como também sempre rolava aquelas alfinetadas nas entrevistas. Inclusive, galera, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os jogadores que traíram seus times, e para você que ainda não viu, eu vou deixar um card aqui e um link aí na descrição para depois você dar um check. Hoje em dia os dois já mudaram de time, e parece que todo esse ressentimento acabou, colocando um ponto final nessa história. Larry Bird versus Magic Johnson. Ambos são lendas das suas franquias e foram o rosto da NBA pelos seus incríveis embates nos anos 80, sendo responsáveis por pôr novamente a liga no mapa. Essa rivalidade aí vem antes mesmo dos dois entrarem na NBA, pois eles se encontraram na final da NCAA em 1979, onde o armador do Lakers levou a melhor, ganhando o campeonato pela Michigan State. Porém, o troco veio logo em seguida, com o Larry Bird ganhando o prêmio de calouro do ano, onde ambos fizeram uma excelente campanha
campanha, com médias realmente altas para novato, dando uma prévia para os torcedores do que viria pela frente. E daí em diante tiveram muitos confrontos, mas quem levou a melhor foi o astro do Lakers. E das 18 vezes que eles se enfrentaram na temporada regular, 11 delas foi o Magic Johnson que ganhou. E nos playoffs eles se enfrentaram 19 vezes, onde novamente o armador do Lakers ganhou, tendo 11 vitórias em cima da lenda do Celtics. Mas a primeira vitória em playoffs foi do Boston Celtics de Larry Bird em 84, com uma das comemorações mais icônicas da liga, onde os torcedores invadiram a quadra para comemorar junto. Ah, como eu queria estar nesse dia, roubando uniforme, vendendo no eBay depois. E eu vou deixar alguns dados comparativos na tela novamente, mas já adianto que esses caras têm tantos feitos históricos que nem mesmo os números podem calcular. Afinal, eles dominaram uma década inteira, se eternizando entre os maiores de todos os tempos. Apesar deles serem rivais, eles sempre se respeitaram dentro e fora das quadras. E foi em 85, após a gravação de um comercial para uma marca de tênis, que eles se tornaram amigos pessoais. Michael Jordan versus Isaiah Thomas, eles que protagonizaram um dos embates mais violentos da liga. Isaiah Thomas era o líder dos Bad Boys, e eles eram conhecidos por jogarem duro e por fazer jogadas sujas também, algo que sem dúvida atrapalhou e muito o Michael Jordan em seus primeiros duelos. E o Isaiah, ao contrário de muitas pessoas na época, não era nada fã do Michael Jordan, tanto que o boicotou em seu primeiro jogo de All-Star, falando para que os outros jogadores não passassem a bola para ele. E as coisas pioraram muito nos primeiros encontros deles na Conferência Leste, onde não só o armador fazia jogadas duras e sujas no astro do Bulls, mas todo o time também. E após o Michael Jordan conseguir passar pelos Bad Boys em 91, outro gesto de desrespeito foi feito pelo líder do Detroit Pistons, saindo da arena sem cumprimentar os seus adversários. Ah, mas isso aí eu entendo, já sei puto. Tem uns caras na vila que já saiu chutando bloco, saiu sem cumprimentar os outros. O Wes, índio. Mano, o índio meteu um chute no bloco, mano. Que dia. E essa rivalidade, ela passou das quadras para o lado pessoal. Tanto que em 92, há boatos que o Michael Jordan vetou a participação do Isaiah no lendário Dream Team. Esse aí foi um daqueles casos que se criou uma rivalidade entre as franquias. Mas com a saída e a aposentadoria dos jogadores, hoje em dia, quando eles se enfrentam, não tem o mesmo peso que tinha nos anos 80 e 90. E eu não preciso dizer quem foi que ganhou essa disputa, né? Boston Celtics versus Los Angeles Lakers, uma das maiores rivalidades da NBA e talvez do mundo dos esportes também, pois há várias gerações essas franquias vêm se enfrentando. Ambos já tiveram em seu elenco inúmeras lendas, Hall of Fames e All-Star, que inclusive a cada geração que passa, essas lendas se enfrentam, alimentando ainda mais essa rivalidade entre os jogadores e a sua torcida, onde eles têm um contraste de cultura, sendo o Lakers o Showtime e o Celtics sendo o trabalho duro, e os seus jogadores diretamente ou indiretamente transmitem essa postura em quadra. Eles são disparados os times que mais se enfrentaram nas finais da NBA, somando ao total 11 vezes, onde o time celta leva uma larga vantagem, tendo 8 vitórias contra apenas 3 do time de Los Angeles. E das 368 vezes que eles se enfrentaram, somando a temporada regular e os playoffs, o Celtics sai na frente também, tendo 205 vitórias contra 163 do Lakers. E só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa história, na ESPN tem um documentário de 3 partes, onde cada parte tem quase 2 horas, que conta desde o começo dessa rivalidade, e que por sinal eu recomendo demais que vocês assistam. E eu não vou me aprofundar em nenhuma história específica, pois acredito que já deu para perceber que essas duas franquias ao longo dos anos colecionaram inúmeros momentos memoráveis, e que a cada geração que passa continua alimentando essa rivalidade. E por incrível que pareça, esses números não refletem tudo que esses times representam para a NBA. Afinal, como eu disse, eles moldaram gerações, e até mesmo nos dias de hoje se mantêm competitivos, tendo 17 títulos cada. Galera, eu sei que há outras rivalidades que ficaram de fora, então se vocês quiserem eu trago uma parte 2, mas para isso vamos deixar uma metinha de 2.000 likes, demorou? E ajuda a gente também compartilhando esse vídeo aqui com seus amigos e siga a gente também no Instagram. E se você for novo por aqui, aproveite e se inscreve para fazer parte dessa comunidade que só cresce. E eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!